Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional. Institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Disposição preliminar. Artigo 1º. Esta lei regula, com fundamento na Emenda Constitucional nº 18, de 1º de dezembro de 1965, o Sistema Tributário Nacional e estabelece, com fundamento no artigo 5º, inciso 15, alínea B, da Constituição Federal, as normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, sem prejuízo da respectiva legislação complementar, supletiva ou regulamentar. Livro 1º. Sistema Tributário Nacional. Título 1. Disposições Gerais. Artigo 2º. O Sistema Tributário Nacional é regido pelo disposto na Emenda Constitucional nº 18, de 1º de dezembro de 1965, em leis complementares, em resoluções do Senado Federal e, nos limites das respectivas competências, em leis federais, nas constituições e em leis estaduais, e em leis municipais. Artigo 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Artigo 4º. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la. Inciso 1. A denominação e demais características formais adotadas pela lei. Inciso 2. A destinação legal do produto da sua arrecadação. Artigo 5º. Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Título 2. Competência tributária. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 6º. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, observado o disposto nesta lei. Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos. Artigo 7º. A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição. Parágrafo 1º. A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir. Parágrafo 2º. A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. Parágrafo 3º. Não constitui delegação de competência ou cometimento, a pessoas de direito privado, do encargo ou da função de arrecadar tributos. Artigo 8º. O não exercício da competência tributária não a defere à pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a Constituição a tenha atribuído. Capítulo 2. Limitações da competência tributária. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 9º. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 1. Instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça, ressalvado, quanto à majoração, o disposto nos artigos 21, 26 e 65. Inciso 2. Cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a que corresponda. Inciso 3. Estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Inciso 4.
Cobrar imposto sobre: alínea A. O patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros. Alínea B. Templos de qualquer culto. Alínea C. O patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na seção 2 deste capítulo. Redação dada pela Lei Complementar número 104, de 10 de janeiro de 2001. Alínea D. Papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros. Parágrafo 1º. O disposto no inciso 4 não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros. Parágrafo 2º. O disposto na linha A do inciso 4 aplica-se, exclusivamente, aos serviços próprios das pessoas jurídicas de direito público a que se refere este artigo, e inerentes aos seus objetivos. Artigo 10. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que importe distinção ou preferência em favor de determinado estado ou município. Artigo 11. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza, em razão da sua procedência ou do seu destino. Seção 2. Disposições especiais. Artigo 12. O disposto na linha A do inciso 4 do artigo 9º, observado o disposto nos seus parágrafos 1º e 2º, é extensivo às autarquias criadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, tão somente no que se refere ao patrimônio, à renda ou aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais, ou delas decorrentes. Artigo 13. O disposto na linha A do inciso 4 do artigo 9º não se aplica aos serviços públicos concedidos, cujo tratamento tributário é estabelecido pelo poder concedente, no que se refere aos tributos de sua competência, ressalvado que dispõe o parágrafo único. Parágrafo único. Mediante lei especial e tendo em vista o interesse comum, a União pode instituir isenção de tributos federais, estaduais e municipais para os serviços públicos que conceder, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 9º. Artigo 14. O disposto na linha C do inciso 4 do artigo 9º, é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas. Inciso 1. Não distribuir em qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título. Redação dada pela Lei Complementar número 104, de 10 de janeiro de 2001. Inciso 2. Aplicar integralmente, no país, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Inciso 3. Manter em escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Parágrafo 1º. Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no parágrafo 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. Parágrafo 2º. Os serviços a que se refere a alínea C do inciso 4 do artigo 9º, são exclusivamente os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. Artigo 15. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1. Guerra externa, ou sua iminência. Inciso 2. Calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis. Inciso 3. Conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo. Parágrafo único.
A lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições de seu resgate, observando, no que for aplicável, o disposto nesta lei. Título 3. Impostos. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. Artigo 17. Os impostos componentes do sistema tributário nacional são exclusivamente os que constam deste título, com as competências e limitações nele previstas. Artigo 18. Compete, inciso 1, à União instituir, nos territórios federais, os impostos atribuídos aos estados e, se aqueles não forem divididos em municípios, cumulativamente, os atribuídos a estes. Inciso 2. Ao Distrito Federal e aos estados não divididos em municípios, instituir, cumulativamente, os impostos atribuídos aos estados e aos municípios. Capítulo 2. Imposto sobre o comércio exterior. Seção 1. Imposto sobre a importação. Artigo 19. O imposto, de competência da União, sobre a importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no território nacional. Artigo 20. A base de cálculo do imposto é, inciso 1. Quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária. Inciso 2. Quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da importação, em uma venda em condições de livre concorrência, para a entrega no porto ou lugar de entrada do produto no país. Inciso 3. Quando se trate de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, o preço da arrematação. Artigo 21. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Artigo 22. O contribuinte do imposto é, inciso 1, o importador ou quem a lei a ele equiparar. Inciso 2. O arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. Seção 2. Imposto sobre a exportação. Artigo 23. O imposto, de competência da União, sobre a exportação, para o estrangeiro, de produtos nacionais ou nacionalizados tem como fato gerador a saída destes do território nacional. Artigo 24. A base de cálculo do imposto é, inciso 1. Quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária. Inciso 2. Quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da exportação, em uma venda em condições de livre concorrência. Parágrafo único. Para os efeitos do inciso 2, considera-se a entrega como efetuada no porto ou lugar da saída do produto, deduzidos os tributos diretamente incidentes sobre a operação de exportação e, nas vendas efetuadas a prazo superior aos correntes no mercado internacional, o custo do financiamento. Artigo 25. A lei pode adotar como base de cálculo a parcela do valor ou do preço, referidos no artigo anterior, excedente de valor básico, fixado de acordo com os critérios e dentro dos limites por ela estabelecidos. Artigo 26. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-los aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Artigo 27. O contribuinte do imposto é o exportador ou quem a lei a ele equiparar. Artigo 28. A receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas monetárias, na forma da lei. Capítulo 3. Imposto sobre o patrimônio e a renda. Seção 1. Imposto sobre a propriedade territorial rural. Artigo 29.
ou imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na Lei Civil, localização fora da zona urbana do município. Artigo 30. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário. Artigo 31. O contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título. Seção 2. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Artigo 32. O imposto, de competência dos municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na Lei Civil, localizado na zona urbana do município. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos dois dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público. Inciso 1. Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais. Inciso 2. Abastecimento de água. Inciso 3. Sistema de esgotos sanitários. Inciso 4. Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar. Inciso 5. Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Parágrafo 2º. A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. Artigo 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. Artigo 34. O contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título. Seção 3. Imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos. Artigo 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador. Inciso 1. A transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na Lei Civil. Inciso 2. A transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia. Inciso 3. A cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos 1 e 2. Parágrafo único. Nas transmissões causa-mortes, ocorrem tantos fatos geradores distintos quanto sejam os herdeiros ou legatários. Artigo 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior. Inciso 1. Quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito. Inciso 2. Quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra. Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso 1 deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica que foram conferidos. Artigo 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.
Parágrafo 1º. Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo. Parágrafo 2º. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior, levando em conta os 3 primeiros anos seguintes à data da aquisição. Parágrafo 3º. Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante. Artigo 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Artigo 39. A alíquota do imposto não excederá os limites fixados em resolução do Senado Federal, que distinguirá, para efeito de aplicação de alíquota mais baixa, as transmissões que atendam à Política Nacional de Habitação. Artigo 40. O montante do imposto é dedutível do devido à União, a título do imposto de que trata o artigo 43, sobre o provento decorrente da mesma transmissão. Artigo 41. O imposto compete ao Estado da situação do imóvel transmitido, ou sobre que versarem os direitos cedidos, mesmo que a mutação patrimonial decorra de sucessão aberta no estrangeiro. Artigo 42. O contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei. Seção 4. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Artigo 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Inciso 1. De renda, assim entendido produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Inciso 2. De proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Parágrafo 1º. A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. Incluído pela Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001. Parágrafo 2º. Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins da incidência do imposto referido neste artigo. Incluído pela Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001. Artigo 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis. Artigo 45. O contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam. Capítulo 4. Imposto sobre a produção e a circulação. Seção 1. Imposto sobre produtos industrializados. Artigo 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem como fato gerador. Inciso 1. O seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira. Inciso 2. A sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo 51. Inciso 3. A sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão.
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou aperfeiçoe para o consumo. Artigo 47. A base de cálculo do imposto é: inciso 1. No caso do inciso 1 do artigo anterior, o preço normal, como definido no inciso 2 do artigo 20, acrescido do montante, alínea A, do imposto sobre a importação, alínea B, das taxas exigidas para a entrada do produto no país, alínea C, dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis. Inciso 2. No caso do inciso 2 do artigo anterior, alínea A, o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria, alínea B. Na falta do valor a que se refere a alínea anterior, o preço corrente da mercadoria, ou sua similar, no mercado atacadista da praça do remetente. Inciso 3. No caso do inciso 3 do artigo anterior, o preço da arrematação. Artigo 48. O imposto é seletivo em função da essencialidade dos produtos. Artigo 49. O imposto é não cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante devido resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados. Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado período, em favor do contribuinte transfere-se para o período ou períodos seguintes. Artigo 50. Os produtos sujeitos ao imposto, quando remetidos de um para outro estado, ou do ou para o Distrito Federal, serão acompanhados de nota fiscal de modelo especial, emitida em séries próprias e contendo, além dos elementos necessários ao controle fiscal, os dados indispensáveis à elaboração da estatística do comércio por cabotagem e demais vias internas. Artigo 51. O contribuinte do imposto é: inciso 1. O importador ou quem a lei a ele equiparar. Inciso 2. O industrial ou quem a lei a ele equiparar. Inciso 3. O comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos contribuintes, definidos no inciso anterior. Inciso 4. O arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão. Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante. Seção 2. Imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Artigos 52 a 58, revogados pelo Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968. Seção 3. Imposto municipal sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Artigos 59 a 62, revogados pelo Ato Complementar número 31, de 1966. Seção 4. Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários. Artigo 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador. Inciso 1. Quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado. Inciso 2. Quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por este. Inciso 3. Quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da apólice ou do documento equivalente, ou recebimento do prêmio, na forma da lei aplicável. Inciso 4.
quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão, transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável. Parágrafo único. A incidência definida no inciso 1 exclui a definida no inciso 4, e reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título representativo de uma mesma operação de crédito. Artigo 64. A base de cálculo do imposto é: inciso 1. Quanto às operações de crédito, o montante da obrigação, compreendendo o principal e os juros. Inciso 2. Quanto às operações de câmbio, o respectivo montante em moeda nacional, recebido, entregue ou posto à disposição. Inciso 3. Quanto às operações de seguro, o montante do prêmio. Inciso 4. Quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários. Alínea A. Na emissão, o valor nominal mais ágil, se houver. Alínea B. Na transmissão, o preço ou valor nominal, ou o valor da cotação em bolsa, como determinar a lei. Alínea C. No pagamento ou resgate, o preço. Artigo 65. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política monetária. Artigo 66. O contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei. Artigo 67. A receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas monetárias, na forma da lei. Seção 5. Imposto sobre serviços de transportes e comunicações. Artigo 68. O imposto, de competência da União, sobre serviços de transportes e comunicações tem como fato gerador. Inciso 1. A prestação do serviço de transporte, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores, salvo quando o trajeto se contenha inteiramente no território de um mesmo município. Inciso 2. A prestação do serviço de comunicações, assim se entendendo a transmissão e o recebimento, por qualquer processo, de mensagens escritas, faladas ou visuais, salvo quando os pontos de transmissão e de recebimento se situem no território de um mesmo município e a mensagem em curso não possa ser captada fora desse território. Artigo 69. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. Artigo 70. O contribuinte do imposto é o prestador do serviço. Seção 6. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Artigos 71 a 73, revogados pelo Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968. Capítulo 5. Impostos especiais. Seção 1. Imposto sobre operações relativas a combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e minerais do país. Artigo 74. O imposto, de competência da União, sobre operações relativas a combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e minerais do país tem como fato gerador. Inciso 1. A produção, como definida no artigo 46 e seu parágrafo único. Inciso 2. A importação, como definida no artigo 19. Inciso 3. A circulação, como definida no artigo 52. Inciso 4. A distribuição, assim entendida a colocação do produto no estabelecimento consumidor ou em local de venda ao público. Inciso 5. O consumo, assim entendida a venda do produto ao público. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste imposto, a energia elétrica considera-se produto industrializado. Parágrafo 2º. O imposto incide, uma só vez sobre uma das operações previstas em cada inciso deste artigo, como dispuser a lei, e exclui quaisquer outros tributos, sejam quais forem sua natureza ou competência, incidente sobre aquelas operações. Artigo 75. A lei observará o disposto neste título relativamente. Inciso 1.
a um imposto sobre produtos industrializados, quando a incidência seja sobre a produção ou sobre o consumo. Inciso 2. A um imposto sobre a importação, quando a incidência seja sobre essa operação. Inciso 3. A um imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, quando a incidência seja sobre a distribuição. Seção 2. Impostos extraordinários. Artigo 76. Na iminência ou no caso de guerra externa, a União pode instituir, temporariamente, impostos extraordinários compreendidos ou não entre os referidos nesta lei, suprimidos, gradativamente, no prazo máximo de 5 anos, contados da celebração da paz. Título 4. Taxas. Artigo 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto, nem ser calculada em função do capital das empresas. Vide Ato Complementar número 34, de 30 de janeiro de 1967. Artigo 78. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Redação dada pelo Ato Complementar número 31, de 28 de dezembro de 1966. Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Artigo 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se: inciso 1. Utilizados pelo contribuinte. Alínea A. Efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título. Alínea B. Potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Inciso 2. Específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de unidade, ou de necessidades públicas. Inciso 3. Divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. Artigo 80. Para efeito da instituição e cobrança de taxas, consideram-se compreendidas no âmbito das atribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, aquelas que, segundo a Constituição Federal, as Constituições dos Estados, as leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios e a legislação com elas compatível, competem a cada uma dessas pessoas de direito público. Título 5. Contribuição de melhoria. Artigo 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Artigo 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos. Inciso 1. Publicação prévia dos seguintes elementos. Alínea A. Memorial descritivo do projeto. Alínea B. Orçamento do custo da obra. Alínea C.
Determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição. Alínea D. Delimitação da zona beneficiada. Alínea E. Determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas. Inciso 2. Fixação de prazo não inferior a 30 dias, para impugnação pelos interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior. Inciso 3. Regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial. Parágrafo 1º. A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere a alínea C, do inciso 1, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização. Parágrafo 2º. Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo. Título 6. Distribuições de receitas tributárias. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 83. Sem prejuízo das demais disposições deste título, os estados e municípios que celebrem com a União convênios destinados a assegurar ampla e eficiente coordenação dos respectivos programas de investimentos e serviços públicos, especialmente no campo da política tributária, poderão participar de até 10% da arrecadação efetuada nos respectivos territórios, proveniente do imposto referido no artigo 43, incidente sobre o rendimento das pessoas físicas, e no artigo 46, excluído o incidente sobre o fumo e bebidas alcoólicas. Parágrafo único. O processo das distribuições previstas neste artigo será regulado nos convênios nele referidos. Artigo 84. A lei federal pode cometer aos estados, ao Distrito Federal ou aos municípios o encargo de arrecadar os impostos de competência da União cujo produto lhe seja distribuído no todo ou em parte. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à arrecadação dos impostos de competência dos estados, cujo produto esses venham a distribuir, no todo ou em parte, aos respectivos municípios. Capítulo 2. Imposto sobre a propriedade territorial rural e sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Artigo 85. Serão distribuídos pela União. Inciso 1. Aos municípios da localização dos imóveis, o produto da arrecadação do imposto a que se refere o artigo 29. Inciso 2. Aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, o produto da arrecadação, na fonte, do imposto a que se refere o artigo 43, incidente sobre a renda das obrigações de sua dívida pública e sobre os proventos dos seus servidores e dos de suas autarquias. Parágrafo 1º. Independentemente de ordem das autoridades superiores sob pena de demissão, as autoridades arrecadadoras dos impostos a que se refere este artigo farão entrega, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, das importâncias recebidas, à medida que forem sendo arrecadadas, em prazo não superior a 30 dias, a contar da data de cada recolhimento. Parágrafo 2º. A lei poderá autorizar os estados, o Distrito Federal e os municípios a incorporar definitivamente à sua receita o produto da arrecadação do imposto a que se refere o inciso 2, estipulando as obrigações acessórias a serem cumpridas por aqueles no interesse da arrecadação, pela União, do imposto a ela devido pelos titulares da renda ou dos proventos tributados. Parágrafo 3º. A lei poderá dispor que uma parcela, não superior a 20%, do imposto de que trata o inciso 1, seja destinada ao custeio do respectivo serviço de lançamento e arrecadação. Suspensa a execução pela RSF número 337, de 1983. Capítulo 3.
Fundos de participação dos estados e dos municípios. Seção 1. Constituição dos fundos. Artigo 86. Do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 43 e 46, 80%, constituem a receita da União e o restante será distribuído à razão de 10%, ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e 10%, ao Fundo de Participação dos Municípios. Parágrafo único. Para cálculo da percentagem destinada aos fundos de participação, exclui-se do produto da arrecadação do imposto a que se refere o artigo 43 a parcela distribuída nos termos do inciso 2 do artigo anterior. Artigo 87. O Banco do Brasil SA, à medida em que for recebendo as comunicações do recolhimento dos impostos a que se refere o artigo anterior, para a escrituração na conta Receita da União, efetuará automaticamente o destaque de 20%, que acreditará, em partes iguais, ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios. Parágrafo único. Os totais relativos a cada imposto, creditados mensalmente a cada um dos fundos, serão comunicados pelo Banco do Brasil S.A. ao Tribunal de Contas da União até o último dia útil do mês subsequente. Seção 2. Critério de distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Artigo 88. O Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, a que se refere o artigo 86, será distribuído da seguinte forma. Inciso 1. 5%, proporcionalmente à superfície de cada entidade participante. Inciso 2. 95%, proporcionalmente ao coeficiente individual de participação, resultante do produto do fator representativo da população pelo fator representativo do inverso da renda per capita, de cada entidade participante, como definidos nos artigos seguintes. Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo, consideram-se: inciso 1. A superfície territorial apurada e a população estimada, quanto a cada entidade participante, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Inciso 2. A renda per capita, relativa a cada entidade participante, no último ano para o qual existam estimativas efetuadas pela Fundação Getúlio Vargas. Artigo 89. O fator representativo da população a que se refere o inciso 2 do artigo anterior, será estabelecido da seguinte forma. Percentagem que a população da entidade participante representa da população total do país. Fator. Inciso 1. Até 2%. 2,0. Inciso 2. Acima de 2% até 5%. Alínea A. Pelos primeiros 2%. 2,0. Alínea B. Para cada 0,3% ou fração excedente, mais 0,3. Inciso 3. Acima de 5% até 10%. Alínea A. Pelos primeiros 5%. 5,0. Alínea B. Para cada 0,5% ou fração excedente, mais 0,5. Inciso 4. Acima de 10%. 10,0. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considera-se como população total do país a soma das populações estimadas a que se refere o inciso 1 do parágrafo único do artigo anterior. Artigo 90. O fator representativo do inverso da renda per capita, a que se refere o inciso 2 do artigo 88, será estabelecido da seguinte forma. Inverso do índice relativo à renda per capita da entidade participante. Fator. Até 0,0045. 0,4.
acima de 0,0045 até 0,0055. 0,5. Acima de 0,0055 até 0,0065. 0,6. Acima de 0,0065 até 0,0075. 0,7. Acima de 0,0075 até 0,0085. 0,8. Acima de 0,0085 até 0,0095. 0,9. Acima de 0,0095 até 0,0110. 1,0. Acima de 0,0110 até 0,0130. 1,2. Acima de 0,0130 até 0,0150. 1,4. Acima de 0,0150 até 0,0170. 1,6. Acima de 0,0170 até 0,0190. 1,8. Acima de 0,0190 até 0,0220. 2,0. Acima de 0,220. 2,5. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, determina-se o índice relativo à renda per capita de cada entidade participante, tomando-se como 100 a renda per capita média do país. Seção 3. Critério de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. Artigo 91. Do Fundo de Participação dos Municípios a que se refere o artigo 86, serão atribuídos. Redação dada pelo Ato Complementar número 35, de 1967. Inciso 1. 10% aos municípios das capitais dos estados. Inciso 2. 90% aos demais municípios do país. Parágrafo 1º. A parcela de que trata o inciso 1 será distribuída proporcionalmente a um coeficiente individual de participação, resultante do produto dos seguintes fatores. Redação dada pelo Ato Complementar número 35, de 1967. Alínea A. Fator representativo da população, assim estabelecido. Percentual da população de cada município em relação à do conjunto das capitais. Fator. Até 2%. 2. Mais de 2% até 5%. Pelos primeiros 2%. 2. Cada 0,5% ou fração excedente, mais 0,5. Mais de 5%. 5. Alínea B. Fator representativo do inverso da renda per capita do respectivo estado, de conformidade com o disposto no artigo 90. Parágrafo 2º. A distribuição da parcela a que se refere o item 2 deste artigo, deduzido o percentual referido no artigo 3º do Decreto-Lei que estabelece a redação deste parágrafo, far-se-á atribuindo-se a cada município um coeficiente individual de participação determinado na forma seguinte. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1881, de 1981. Vide Lei Complementar número 91, de 1997. Categoria do município, segundo seu número de habitantes. Coeficiente. Alínea A. Até 16.980. Pelos primeiros 10.188. 0,6. Para cada 3.396, ou fração excedente, mais 0,2. Alínea B. Acima de 16.980 até 50.940. Pelos primeiros 16.980. 1,0.
para cada 6.792 ou fração excedente, mais 0,2. A linha C. Acima de 50.940 até 101,880. Pelos primeiros 50.940. 2,0. Para cada 10.188 ou fração excedente, mais 0,2. A linha D. Acima de 101.880 até 156.216. Pelos primeiros 101.880. 3,0. Para cada 13.584 ou fração excedente, mais 0,2. A linha E. Acima de 156.216. 4,0. Parágrafo 3º. Para os efeitos deste artigo, consideram-se os municípios regularmente instalados, fazendo-se a revisão das cotas anualmente, a partir de 1989, com base em dados oficiais de população produzidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Redação dada pela Lei Complementar nº 59, de 1988. Parágrafos 4º e 5º, revogados pela Lei Complementar nº 91, de 1997. Seção 4. Cálculo e pagamento das cotas estaduais e municipais. Artigo 92. Até o último dia útil de cada exercício, o Tribunal de Contas da União comunicará ao Banco do Brasil S.A. os coeficientes individuais de participação de cada Estado e do Distrito Federal, calculados na forma do disposto no artigo 88, e de cada município, calculados na forma do disposto no artigo 91, que prevalecerão para todo o exercício subsequente. Artigo 93. Até o último dia útil de cada mês, o Banco do Brasil S.A. acreditará a cada Estado, ao Distrito Federal e a cada município as cotas a eles devidas, em parcelas distintas para cada um dos impostos a que se refere o artigo 86, calculadas com base nos totais creditados ao fundo correspondente, no mês anterior. Parágrafo 1º. Os créditos determinados por este artigo serão efetuados em contas especiais, abertas automaticamente pelo Banco do Brasil S.A., em sua agência na capital de cada estado, no Distrito Federal e na sede de cada município, ou, em sua falta na agência mais próxima. Parágrafo 2º. O cumprimento do disposto neste artigo será comunicado pelo Banco do Brasil S.A. ao Tribunal de Contas da União, discriminadamente, até o último dia útil do mês subsequente. Seção 5. Comprovação da aplicação das cotas estaduais e municipais. Artigo 94. Do total recebido nos termos deste capítulo, os estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão obrigatoriamente 50%, pelo menos, ao seu orçamento de despesas de capital, como definidas em Lei das Normas Gerais de Direito Financeiro. Parágrafo 1º. Para comprovação do cumprimento do disposto neste artigo, as pessoas jurídicas de direito público, nele referidas remeterão ao Tribunal de Contas da União. Inciso 1. Cópia autêntica da parte permanente das contas do Poder Executivo, relativas ao exercício anterior. Inciso 2. Cópia autêntica do ato de aprovação, pelo Poder Legislativo, das contas a que se refere o inciso anterior. Inciso 3. Prova da observância dos requisitos aplicáveis, previstos, em Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro, relativamente ao orçamento e aos balanços do exercício anterior. Parágrafo 2º. O Tribunal de Contas da União poderá suspender o pagamento das distribuições previstas no artigo 86, nos casos. Inciso 1. De ausência ou vício da comprovação a que se refere o parágrafo anterior. Inciso 2.
de falta de cumprimento ou cumprimento incorreto do disposto neste artigo, apurados diretamente ou por diligência determinada às suas delegações nos Estados, mesmo que tenha sido apresentada a comprovação a que se refere o parágrafo anterior. Parágrafo 3º. A sanção prevista no parágrafo anterior subsistirá até comprovação, a juízo do tribunal, de ter sido sanada a falta que determinou sua imposição, e não produzirá efeitos quanto à responsabilidade civil, penal ou administrativa do governador ou prefeito. Capítulo 4. Imposto sobre operações relativas a combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e minerais do país. Artigo 95. Do produto da arrecadação do imposto a que se refere o artigo 74 serão distribuídas aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios 60%, do que incidir sobre operações relativas a combustíveis lubrificantes e energia elétrica, e 90%, do que incidir sobre operações relativas a minerais do país. Parágrafo único. Revogado pelo Ato Complementar número 35, de 1967,